é pra rir não, é pra você chorar. Ei, gente, boa noite! Ai, cheguei a arrepiar, vou falar o quê? Olha só, primeiramente, sejam bem-vindos ao espetáculo Maria S. Com grande orgulho, o Marmotinha BH e o site Hospício Nerd têm o prazer de participar desse evento, porque é um evento quando a gente trabalha com a conscientização nossa da humanidade. Nós viemos aqui, através desse trabalho, com a Rosa Maria, diretora, palmas para ela. E Ronaldo, professor! Esse é um trabalho feito com muito carinho para vocês. É uma conscientização. Lembrem, não é uma peça de comédia. Eu estou fazendo a comédia para descontrair vocês um pouco, mas para que vocês entendam a intensidade desse aviso, que é falar não! Vamos falar não? Não! Contra a violência. Porque a mulher não tem que ser violentada, ok? Agora é a segunda participação coletiva de vocês. A gente vai filmar e vou falar assim, olha, Teatro da Funarte. E hoje tem, vocês vão gritar o quê? Maria! Mas tá tão empolgado. Posso sentar no seu colo, tristeza? Agora não. Eu tô de vestido, ó. Vamos lá? Vamos ensaiar, deixa eu ver. Teatro da Funarte, hoje tem Maria! Maria, você vai ter que virar aí, vai. Marias! Fala bem lento, tá bom, gente? Vai pegar todo mundo filmando. 5, 4, 3, 2, 1. Teatro da Funarte, e hoje tem Maria! Gente, obrigado. Lembrem-se, divulguem esse trabalho, que é um trabalho sério, que vai não estar só aqui, mas também na campanha de popularização, né, Rosa? E palmas! Cadê o menino, Tião? Eu sou homem, Tião. Tá vendo, Lucas? Você é palhaço. Eu ouvi do bom ser Ela estava tão
linda e tão feliz. Eu sei que para muitos isso pode parecer pouco, mas para mim, puxa, para mim é muito. Eu não tive amor de homem. Nem tenho história bonita para contar. Mas agora não é hora de falar disso. Um brinde à felicidade da minha filha. Maria! Maria! Maria, cadê você, Maria? Maria! Eu trouxe aquela dobradinha com feijão branco que você adora. De noite nós vamos pro samba. Eu vou fechar hoje o boteco mais cedo. Eu quero só te agradar, mulher. Mas vai com a roupa decente, tá? E prende esse cabelo. Eu não quero falar com do povo. Esse foi Beto, meu marido. Vendo ele chegar assim na minha memória, eu percebo que ele podia ter sido um homem melhor. Tinha uma semente do bem nele. Me abraça, Maria, vai. Me abraça forte, Maria. É tão bom, Maria, quando você fica assim, pertinho de mim. Mulher é muito importante para homem, mas a maioria deles não sabe lidar com isso. Meu pai também não soube. Me levou criança para morar com ele numa favela em Belo Horizonte. E de belo para mim não teve nada. Pai era um homem bom, mas morreu bebendo e me deixou criança num lugar que chocava de tão pobre. Não tinha água. Os barracos tinham uns desenhos feios e uns adesivos colados nos bandeirinhos, que eram as paredes frágeis da maioria das casas. E as casas de tijolos eram só de tijolos. Era uma vida inacabada. Maria! Ô, Maria! Anda depressa, mulher lerda, com esse almoço! Você quer me matar de fome? Eu tô falando com você, Maria! Tem que ter hora pra comer. Você só faz isso. Cuida do bar, da casa e de mim. E nem isso você faz direito. E trate de melhorar essa cara, porque os fregueses do boteco já estão me perguntando por que você fica com essa fuça de mal amada. Toda noite eu te dou o que você precisa. E não falta comida na mesa. Várias vezes eu culpei esse homem pelas cachaças servidas ao meu pai. Esse era Beto. Esse que tinha chegado faceiro na minha memória. Ele prometeu cuidar de mim. Me deixar estudar. Eu não sei porque eu estou deixando essas imagens do passado invadirem o meu dia feliz. Eu não sei por que eu estou deixando essas imagens do passado invadirem o meu dia feliz. Eu não sei por que eu estou deixando essas imagens do passado. Eu queria mesmo era estar bebendo essa cerveja na praia. A primeira e a única vez que eu vi o mar foi na minha infância, com meu pai ainda vivo. Eu fecho os olhos e vejo o mar. Meus pés tocando areia quente de Copacabana. Depois meu pai me levou para o centro do Rio, ali pela região da Lapa, da Cidade Nova, e eu ouvi o samba. Eu nunca mais vou esquecer aquele final de semana. Nem o mar, nem o samba. Ainda sinto as mãos do meu pai tocando as minhas, ao som dos pandeiros, cuicas, tamborins. Mulher assassinada a facadas. Marido mata a mulher, depois suicida. Homem confessa que matou a esposa e enterrou o corpo no banheiro. Grávida é morta a facadas. Jovem de 19 anos é queimada pelo namorado. Justiça diz que homem que matou mulher e filhos é doente.
Limpa logo essa sujeira, Maria. É uma mancha. Não sai. Esfrega que sai, Maria. Tá vendo? Como falei que saía? Que mulher merda. Quem vê a cara de Maria pensa que meu filho Beto é um homem ruim. Não é não. Ele acolheu, deu de comer, deu casa, casou com essa senheira mineira. Porque eu quis ficar com o pai dele. Mas ele também não me quis. Eles são orgulhosos, raça ruim. Eu queria ser madrasta, não sogra. E meu filho trouxe essa mulher na vida dele. Quem tinha que estar morando na casa de tijolo era eu. Aqui tem até água. Ele pôs a água. Daí eu e meus meninos uma vez. Eu busco água na cozinha com um bando de gente muito mais nova que eu, com os trocados. E essa daí no conforto. Essa foi minha sogra. Que mulher insuportável, meu filho. Nada escapava aos olhos e à língua de Dona Berenice. Às vezes eu tinha pena dela. Carregava muita lata d'água na cabeça. Mas era ruim. Falava do que via e do que não via. Se ela visse um casal de namorados se beijando na rua, ela chegava com a notícia da gravidez na casa dos pais da moça. Tudo. Gostava de plantar guerra. Eu era menina. O filho dela foi meu primeiro homem. E ela sabia disso. Mas vivia enchendo a cabeça de Beto que eu era moça nova. Eu devia estar por aí pelos beijos, me esfregando com os malandros. Ai, calma mesmo. Era uma tortura. Ela olhava para mim com um olhar de ódio, de quem arrumou uma rival. Eu não escolhi essa vida. Eu só vivi. Vem cá que eu vou te ensinar como é que lava uma vasilha. É pra arear. É assim que meu Beto gosta. Eu quero ver a minha cara na bunda da Maria. Esfrega. Essa mão mole, esfrega. É areada que meu Beto gosta. Eu quero ver a minha cara na bunda da Maria. Eu vou voltar aqui. Pra hoje. Maria, mãe me falou que é pra eu ficar esperto com você, Maria. Eu abri meus olhos. Vou te dar o que você vive procurando. Abre as pernas! Abre as pernas! Você só faz isso, Maria. Cuidar do bar, da casa e de mim. E nem isso você faz direito, Maria. Você só faz isso, Maria. Cuidar do bar, da casa e de mim. E nem isso você faz direito, Maria. Você só faz isso. Cuidar do bar, da casa e de mim. E nem isso você faz direito.
você tomando conta do bar. Eu apanhei do pai dos meus meninos. Minha mãe apanhou dos homens dela. E Maria se achando a vítima. Nessa noite eu que deixei Maria na pia chorando, eu resolvi seguir os conselhos de minha mãe. E eu fui me divertir. Eu desci lá para perto do pé do morro e eu fui beber. Lá para as bandas da biquinha. Eu arrumei uma morena para me esquentar o corpo. Sem aquelas reclamações e cara de pelado que a Maria faz toda vez que eu vou lhe tocar o corpo. Ela não deixa o pau nos peitos dela. Ela diz que tem agonia, que mulher fresca. Aqueles peitos que eu vi crescer. É uma luta para pôr a mão. Que desaforo. Nem sempre eu quero bater, sabe? Mas o morro todo sabe que Maria é mais nova do que eu. E aí eu não posso vacilar. Maria é um mulherão, um corpo que não dá para esconder. Ela é linda. E eu sempre quis ter uma mulher assim. Ela é minha. Quanto menos ela sair de casa, é melhor. Eu peguei ela nova. Menina boa pra criar. O pai dela morreu. E eu cuidei dela ali, ó. Feito filha. Aí eu fui me aproximando, enchendo ela de dentro. Ela era uma menina. Mas aí ela foi crescendo. E eu fui trazendo ela pra minha cama. Maria foi feliz comigo. Eu mostrei para ela o que é um homem. Eu ensinei a ela a ser mulher. E agora? Agora ela só faz isso. Cuidar do bar, da casa e de mim. E olha que nem isso ela faz direito. Minha negada janela está tirando linha. Esta nega tu é feia e parece macaquinha. Bonita ela disse, vai essa cozinha. Tem um mundo de choqueira, tem a pia. Quem foi que disse que essa nega não tá vendo?
indigesta, indigesta, merece um tijolo na testa. Merece um tijolo na testa. E quando se manifesta, o que merece é entrado açoite. Ela é mais indigesta do que prato de salada de pepino à meia-noite. Aconteceram muitas vezes, e sim, com a conivência da minha sogra que fingia não ver. Meu rosto foi desfigurado pelas mãos do Beto, e eu tentava esconder a cara cozinhando do lado. Mas ele fazia questão de me expor no balcão. Eu trabalhava machucada, cozinhando com o sal das lágrimas. Eu não entendia por que alimentar um animal tão destruidor dentro de si. Eu olhava nos olhos do Beto, tentando decifrar a origem daquela violência. Mas não era só nos olhos dele que eu via saltar a selvageria. No bar, passavam milhares de betos que silenciavam suas mulheres. Maria! Ô, Maria! Maria! Maria, você ficou sabendo? O Chico, o facão do açougue, fez filho de uma puta menor de casa. Madalena falou que ia largar. Fez um escarcelo. Os dois ferveram na briga e o Chico passou o facão dela. Diz que sangrou e botou. Eu corri lá pra ver, eu cheguei atrasado. O povo chamou o rabecão rápido demais. Diz que o Chico sumiu no meio do mundo. A Madalena, né? Ficasse calada e continuar a vida dela. Continuar tendo nome de casada. E ia estar viva, né? Ela comia carne todo dia. Olha como é que a senhora fala. Conta como se estivesse se divertindo. A senhora não tem piedade de ninguém, não? Me diz, por que a senhora não defende mulher? A Menor e a Madalena, elas são vítimas. Por acaso você sabe o que é passar fome? Criar filho sem pai? Andar de del em del com os meninos nos braços, pedindo ajuda para um e para outro e tomando mão na cara? Se eu tivesse um homem para me dar teto e comida, eu ia ser muito agradecida. Já lavei roupa dos outros, já capinei, fiz faxina. E era tudo por um prato de comida para mim e para meus meninos. E meu Beto foi só tomar um tiquinho. Fez casa, foi pra você. Não me deixa entrar no teto dele. Eu nunca tive a sorte de ter um homem na vida. E você, que tem essa sorte, trata de calar essa boca. Eu não quero que meu Beto se zangue e resolva fazer o Chico Facão. Não quero ver filho meu preso por causa de mulher ingrata. Ficou sabendo, né, Maria? A mãe já te contou. Isso é como você vê, Maria. Mulher não tem que se meter na vida de homem, não. O Chico sempre foi um homem trabalhador. Foi engraçado aquela putinha dos peitos do mim. A desgraçada da mulher pegou barriga. Madalena foi enfrentar o marido e, ó, acabou na ponta da faca dele, Maria. Deixa ela pensando, Beto. Ela já tá pensando.
está pensando em quê? Porque mulher pensando, coisa boa não é! Eu tô pensando que você é um homem de merda e que eu não sou sua empregada. Nesse dia eu saí de casa. Desci o morro chorando, era uma cachoeira escorrendo do meu rosto. Era uma dor que se esvaía de mim, uma vontade de ser livre. Liberdade nunca pareceu que fosse um direito, mas aqui dentro de mim ela gritava. Terminei meu grito na igreja de São José, no Muro das Lamentações. Eu olhava para as pessoas e via muita lágrima escorrendo. Quanta dor cabe no mundo. Na igreja também tinham homens, mas eram 2 ou 3. A maioria eram mulheres de corações ajoelhados. O que foi, minha filha? Está tão explorada. Está com fome? Tô com fome não. Eu tô triste. Triste não. Eu tô com ódio. Eu tô com medo, meu marido me bateu, ele vai me matar a qualquer hora dessas. Eu saí correndo, já rezei, já pedi a Deus, mas de uma coisa eu sei. Eu não posso voltar para casa. Você precisa voltar para casa. Casamento é sacramento. Você precisa rezar e voltar para o seu marido. Ela subiu o morro cantando. Ela subiu o morro lutando. Ela subiu o morro rezando por todas as Marias. É por todas elas que eu canto, por todas Marias do morro,
Ela não chegou ainda, mãe. Será que ela vai me largar? Eu não sei viver sem Maria, mãe. Eu não quero viver sem ela. Ela disse que eu sou um homem de merda. Eu quero ser diferente, mãe. Mas eu tenho raiva, eu tenho ciúmes. Tem um mundo gritando aqui dentro, mãe, e outro fora dizendo que ela é minha. Ela é minha, mãe. Você é um besta. Maldade, mulher chulina. Põe ela pra fora. Não vai te faltar nada. Eu posso cuidar do pai da casa. Eu gosto dela, mãe. Ó, se ela voltar, eu não vou mais bater na Maria, mãe. Eu vou carinhar ela, mãe. Eu vou entender. Eu vou pedir desculpa pra ela. Frouxo. Frouxo. Para de chorar no lugar. Homem não chora. Beto. Beto. Filho, Maria! Filho! Eu não vou colocar a mulher no mundo se Deus quiser. Mulher só traz despesas e reclamação. Eu vou falar com a mãe, Maria. Ela vai com você lá na Caetés ou na Paraná. Você contar aí os treinos do menino. Deixa eu escolher o enxoval. Maria, você não sabe de nada. Você vai gastar o dinheiro à toa. A mãe já teve 3 filhos. Ela sabe o que é de precisão e o que é frescura. Eu vou falar com a mãe, Maria. Mãe! 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 Eu vou ser pai, mãe! Eu juro que eu tento pensar que casamento é sacramento igual a Beata falou. Mas é impossível acreditar nisso. Eu queria ter pelo menos o direito de escolher um enxoval da minha vida. Ela tem escolha. Caetés ou Paraná. Eu nunca tive escolha. Vivi com as sobras. Eu escolhi Maria. Ela é minha. O filho que ela carrega é meu. A casa é minha. Ela come da minha comida e dorme na minha cama. Eu não escolhi essa vida. Eu só vivi. Comprar aquele enxoval com a dona Berenice foi um inferno. Tudo que eu pegava, ela tirava da minha mão. Eu escolhi um macacãozinho branco de plush. Era lindo. Eu sonhei em colocar na minha filha no dia que ela nascesse. Mas ela só trouxe calça plástica, umas fraldas de pano, uns coeiros de algodão fininho e uns padrãozinhos. Tudo do mais barato. Eu queria comprar uma banheira, mas ela não deixou. Menino de rico que usa banheira. Seu filho pode tomar banho na bacia de boa. Carro muito é bom, tem água dentro de casa. Nem a chupeta ela deixou escolher. Trouxe azul, porque disse que o neto ia ser menino, que era no gosto do Beto. Menino tem que usar azul. Ela fazia de tudo para me contrariar. Eu cheguei triste. E um dia eu era para estar feliz. Mãe me falou, Maria, que você desdenhou do enxoval. E dela. Você acha que é o quê, Maria? Acha que é melhor que a gente, Maria?
te acolhi, Maria. Eu te dei uma vida decente, um nome de casada, um filho, Maria, para você ser mãe e cuidar. Você sente vergonha de mim, Maria? Você me deve obediência, Maria! Ele me bateu. Me bateu pela última vez. Eu estava grávida. Ele chutou a minha barriga. Eu denunciei meu marido. Fui embora sem olhar para trás. Eu só queria que ele morresse. Esse era um desejo muito forte dentro de mim. A última notícia que eu recebi de Maria é que a criança era uma menina. Nem um filho homem ela prestou para ti. Botou mais uma mulher no mundo para sofrer. Ela mandou avisar Beto na cadeia. Idiota do meu filho foi ver o tal de Maria. Mas depois soltaram. Aí encheu a cara na zona e bateu no ar. Diz que asfixiou até matar. Está saindo da cadeia. Diz que Maria está com a vida ruim. Uma casa para ficar encostada, fingindo que trabalha. Mas os patrão estão dando de um tudo para ela e para mim. Só espero que aquela uma não venha atrás de pensão. Quero saber dessa merda de mulher. Tô no conforto da laje. Depois de tanto tempo preso, eu me arrependi de muita coisa. Eu esmurrei a casa dessa cela por inúmeras vezes, por ter feito tanta besteira. Eu podia ter sido feliz. Maria era boa. Eu tinha um quarto, uma casa de laje com água. Eu podia ter tratado ela bem. Mas todo mundo que mimava a mulher, os amigos falavam que era um camisolão. Um homem que a mulher mandava. Ah, se ela mandasse hoje, eu ia obedecer. Ela tinha um mel na voz. Por que eu não dei a mão para ela? Para ela dançar mais uma vez. Ela gostava tanto de dançar. Tinha um tempo que ela sorria e ela até cantava. Mas aí ela entristeceu. A minha Maria, ela nunca me traiu. Mas a minha cabeça, ela sempre queria isso. Eu tinha medo. Medo dela ir embora. Eu queria ser dono dela.
Agora eu estou aqui, nessa jaula, dono do nada! O homem não é dono da mulher, não. A minha filha vai ser uma boa moça. Eu não quero que homem nenhum a maltrate. A Maria nunca veio me ver e trazer a menina. Eu não conheço a minha filha, mãe. Você ainda fica pensando em Maria? Esquece essa mulher. Você tá presa é por da puta que você matou. Esquece Maria. Se sair da cadeia, dá um jeito de fazer merda e voltar pra casa. Espera, eu preciso te falar uma coisa. Fala. Eu arrumei um homem bom. Tá fazendo de um tudo, cara. Eu não preciso nem pedir. E ele não me bate. Ó. Estou feliz, meu filho. Ele está cuidando do bar, da casa, de mim, direitinho. Estou com a vida boa hoje, eu acho cedinho. Minha filha nasceu comigo trabalhando em casa de família. Por sorte, era uma casa de paz, de gente de bem. Pude acalmar as dores do passado, trabalhando, recebendo o meu salário e vendo a minha filha crescer. Beto morreu na cadeia, depois de passar 5 anos preso. Se meteu numa briga de honra depois que soube que não tinha. Um freguês do bar estava morando com a mãe dele. Eu recebi da penitenciária um telegrama avisando. Maria não foi no dele. Quem levou a menina? Eu acho que ela pagou a gente da vida dela. Eu chorei em silêncio. Até quando jogaram a última pá de cal no buraco que enterraram meu filho. Eu estava sozinha. Não deixei meus meninos menores no enterro. Ninguém foi no enterro. Eu pude conversar com meu filho. Pedi perdão e agradeci por ter uma casa de tijolo com caixa d'água pra mim. Eu sinto culpa. Muitas. Mas não sei lidar com elas. Arrumo a casa, atendo os fregueses, deixo sempre o tapetinho deitado na porta bem limpinho. Faço a dobradinha, frito torresmo. Deixo sempre tudo ao gosto do meu filho. Eu vivo melhor sem ele. Mas é difícil admitir. Eu sou mãe. Até a minha lágrima é vigiada. Hoje a minha filha se casou e eu revirei esse baú de memórias me perdoando, perdoando o Beto, perdoando a vida e seguindo em frente. De uma coisa eu sei. Eu escrevi uma nova história para a vida da minha filha. Eu não sei se ela está livre de sofrimento, mas se quebrou o ciclo da violência. Eu também não sei se eu consigo amar um homem sem medo. Mas eu posso tentar. Talvez a solidão não seja o final da minha história. A minha filha sempre me fala sobre liberdade e as possibilidades de felicidade. Estudar, fazer amigos, ler histórias, sonhar, cantar, dançar. Amanhã eu vou comprar uma passagem para o Rio de Janeiro. Pisar de novo nas areias de Copacabana, ouvir o samba. Vou jogar o buquê da minha filha para ir manjar. Pular 7 ondas e tomar um banho de mar por todas as Marias.
Sandália de Maria arrebentou, ela colou. Vestido de Maria encurtou, ela usou e usou. O corpo de Maria bambeou, ela prumou e pra frente andou. Maria comeu pão que o diabo não quis provar. Se libertou, sacudiu poeira, destemida foi guerrear. Venceu e provou que Marias nasceram para brilhar. Sandália de Maria arrebentou. Gabriel Nunes sobre a luz.
Clarice, que é a professora da Clarice. E esse espetáculo ele tem a intenção de fazer uma prestação de serviço. Não é só a arte pela arte, né? É para mobilizar, é para conscientizar, é para movimentar a gente, né? E aí a gente quebra as paredes de uma casa para contar a história de uma Maria, mas enquanto vocês assistiam a esse espetáculo, mais de 500 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência. Isso tem que parar. A violência ela não pode ser romantizada, ela não pode ser motivo de chacota, ela não é cômica, ela é muito séria. E a gente precisa falar de violência contra a mulher. Nas escolas, nos palcos, nas rodas de amigos, né? A gente precisa acabar com essa cultura do machismo, essa coisa de, foi só uma piada. Não foi. Tem mulheres morrendo por causa de piadas. Então, nós trouxemos vocês, alunos queridos do Ronaldo, para a gente poder gritar para o mundo, para poder assistir Marias e para a gente falar sobre violência contra a mulher, porque nós somos fortes e a gente dá conta. Batalha para isso, então eu quero agradecer aos diretores, né, a Adriana, a Aldene, né, da Teorica, a Adriana do Monte Sinai, né, e os professores também que se empenharam em ajudar a fazer isso acontecer. Tá? Muito obrigado pela presença de todos. Tá?